vocês, tá certo? O Roberto, cadê o Roberto? E a Di, cadê a Di? Tá aqui, vem cá um pouquinho. Semana passada nós recebemos, a Di já é membro da igreja. O Roberto nós recebemos semana passada em assembleia. E à noite no culto nós o recebemos também, mas ele não pôde estar, eles estavam em viagem, tá? E não estiveram conosco então, no domingo de manhã na assembleia, nem à noite no culto, tá bom? Então esse é o Roberto, essa bênção de Deus. Gente, esse homem é abençoado, tá? E eu vou falar, na casa deste casal, desta família, tem um café que é demais, tá? Então, queridos, mas eu quero fazer isso junto com eles aqui, tá bom? E eles fazem parte desta igreja local, tá certo? O Roberto já esteve no encontro com a gente, o Roberto já está com a gente aí um tempo, e ele decidiu, né? Fez integração, fez a classe de integração, e ele decidiu, né, se tornar membro dessa igreja, contribuir, né, com seus dons e talentos, né, com tudo que Deus tem derramado sobre ele, a ser bênção nessa igreja e também a estar debaixo da liderança, da autoridade dessa igreja, tá bom? Vamos fazer uma oração aqui? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos muito pela vida do Roberto, da Di, por toda a sua casa. E Deus querido, nós queremos ligar na terra e que seja ligado aí no céu também, Pai. A vida do Roberto como parte desta igreja, como membro desta igreja, ó Deus, e Senhor, que aqui ele cresça, que aqui ele seja abençoado, e que aqui, Senhor, também ele possa abençoar, que a Tua graça, bondade, misericórdia, Senhor, sejam abundantes sobre a vida dele e a sua casa, em nome de Jesus, amém. E eu vou tomar café mais lá, viu? É uma forma de falar assim, ó, eu vou jantar, depois você faz um cafezinho. Amém, queridos, quero compartilhar um texto lá no livro do profeta Ageu. Facinho de achar Ageu, gente, fica entre Gênesis e Apocalipse. Ô tesoureiro, depois o Fábio vai falar com você, viu? Sobre o meu copo. Ageu capítulo 1, verso de número 1. Opa! Ageu capítulo 1, quero ler o verso de número 2. Se você achou Sofonias, fica depois. Se você achou Zacarias, fica antes. Ok? Malaquias, de trás para frente, né? Malaquias, Zacarias, Ageu. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou aí, disfarça. Ageu capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do verso 2, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Amém? Vou ler mais uma vez. Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós estamos tão gratos a Ti, por cada detalhe neste culto, Pai, pela adoração, pela ceia, pela entrega dos certificados, pela apresentação do Samuel, do Roberto. Deus querido, quantos momentos especiais nós estamos tendo neste lugar,
pelas crianças, pelo culto que elas estão tendo agora. Deus querido, tudo tem sido muito especial. Mas, Senhor, é a Tua palavra quem pode promover mudança. É a Tua palavra que pode penetrar no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, e nos transformar de dentro para fora, e mudar a nossa mente, mudar a nossa postura, o nosso comportamento. E o nosso coração deseja ouvir a Tua voz. O nosso coração precisa ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus, que a Tua palavra lançada possa cumprir o Teu propósito em cada coração. Talvez, Senhor, talvez não, o que vai ser falado aqui vai ser igual para todos, mas a forma como o Senhor vai ministrar no coração de cada um será diferente. Mas, ó Deus, que o Senhor cumpra a Tua vontade. Que o Senhor faça, Deus querido, aquilo que deseja o Teu coração, e os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor deseja nos trazer em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu coloquei como título dessa mensagem, reconstruindo a casa do Senhor. E eu já quero avisar que talvez alguns já estejam, ó, o pastor querendo justificar a reforma aí, ó. Ó, o pastor querendo justificar a reforma, já vai trazer uma palavra, para quando ele trazer a conta, os irmãos, não, mas tem que, mas vamos lá, tá? O texto que a gente acabou de ler então em Ageu, no versículo 2, o Senhor está dizendo para o povo, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor, tá? Só a título de curiosidade, o nome Ageu significa eu tinha medo de chegar nessa idade, que a gente esquece as coisas, tá? Mas tem a ver com festa. Eu queria data, eu tinha uma expressão que era bem legal, mas já foi, gente, já foi. Da próxima vez, quando trouxer água, traz também um ginseng, que diz que é bom para a memória, tá? Mas o nome dele tem a ver com festa, e festa de aniversário, tá? E hoje, gente, meu Deus do céu, o nosso batismo simbolizou aqui, né, ou expressou o novo nascimento de tantos, né, de uma vida nova, de um novo nascimento, e foi um ageu espiritual na vida de muitos aqui, tá? E Ageu foi um profeta chamado profeta menor, um dos profetas menores, e ele é contemporâneo de Esdras, Malaquias, Zacarias, e Ageu, ele exerce o seu ministério profético quando o povo já estava retornando da Babilônia, do exílio. E aí retornam então uma multidão, estima-se que 50 mil pessoas retornam para Jerusalém. E Ageu então vai ser aquele que incentiva o povo, os judeus, a reconstruírem o templo, a reconstruírem a casa do Senhor. Então, depois de 70 anos de exílio na Babilônia, o povo está retornando a partir de um decreto de Ciro. Então, eles voltam e encontram a cidade toda em ruínas. Tudo estava em ruínas, tudo estava tombado, inclusive o templo. E Ageu, então, ele vai motivar, ou ele vai encorajar o povo a reconstruir o templo, tá? E eu queria que a gente pensasse no seguinte, quando eu falo aqui, reconstruir na casa do Senhor, eu não estou falando de reforma, de pintura, de conserto, mas eu queria que a gente pensasse na gente, tá? Enquanto casa do Senhor. Lá em Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20, diz assim, vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço.
portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, o apóstolo Paulo deixa claro que nós somos casa de Deus, morada de Deus. Deus nos fez para habitar em nós, para que nós fôssemos a sua morada. Sabe quando Deus diz assim, que Ele não habita em templos feitos pela mão do homem? Deus não habita em prédio, Deus não habita em tijolos, Deus habita num coração contrito, quebrantado, num coração que o ama, num coração que o busca. Então, quando eu estou falando de reconstruindo a casa do Senhor, eu estou falando de nós sermos reconstruídos para o Senhor, para a glória do Senhor, para que Ele cumpra o seu propósito em nossas vidas. Nós somos casa dEle, morada do Eterno. Algo muito especial e precioso, alguém muito especial e precioso habita em você. E sabe quando tudo está ruim, quando tudo ruiu, quando tudo está quebrado, quando tudo está em pedaços, tudo em ruínas na nossa vida? O que a gente vai achar que é a primeira coisa que precisa ser restaurada? Pensa bem, o povo, depois de um extenso exílio, 70 anos, eles voltam para a sua terra, eles voltam para a sua cidade, mas está tudo em ruína, está tudo aos pedaços, está tudo derrubado. E muitas vezes, nós passamos por momentos ou situações onde a nossa vida fica assim. A nossa vida está em ruínas, a nossa vida está em pedaços, a nossa vida está em cacos. E muitas vezes essa é a nossa condição. É assim que nós estamos aqui dentro. Às vezes aqui fora nem parece. Às vezes a gente olha assim, ó, e vê o Davi lá, ó, tão bonitão, né? Tão, você faz academia, Davi? E não faz? Nossa, e eu me esforçando aqui, tá? Mas às vezes a gente vê a pessoa por fora e a gente fala, nossa, queria ser assim, ó, quando eu crescer eu quero ser assim. Eu, quando eu crescer, eu quero ter a barba do Otacílio. Não vou pedir para ele tirar a máscara, mas eu queria ter essa barba aí, ó. Tá? O cabelo, deixa eu ver o cabelo de quem que eu queria ter. Tá? Mas às vezes por fora, a gente vê uma coisa que não reflete o que está acontecendo lá dentro. E lá dentro está tudo despedaçado, está tudo arrebentado, está tudo em ruínas. E nessas condições, qual é a primeira coisa que precisa ser restaurada? Às vezes o casamento está arrebentado, a vida familiar está arrebentada, a vida profissional está arrebentada, está tudo arrebentado. E aí, qual é a primeira coisa? A gente fala assim, não, se eu acertar aqui a minha vida financeira, aí as outras coisas melhoram. É assim? Não, se eu acertar aqui meu casamento, as outras coisas vão melhorar. É assim? Qual é a primeira coisa? Parece celulão, né? Eu fazendo pergunta. Qual é a primeira coisa que a gente precisaria restaurar? É o nosso relacionamento com Deus. É o nosso coração, é o altar. E sabe, quando o povo retornou do exílio, o povo começou com o templo. Eles começaram com o templo. Eles começaram a edificar o templo. Mas sabe o que aconteceu? Os inimigos vieram. E os inimigos começaram a dar trabalho. Aí sabe o que eles fizeram? Deram uma pausa. Só que essa pausa levou 15 anos. 15 anos, aí deixaram o templo de lado. Aí começaram a correr atrás das próprias coisas e o templo foi ficando de lado. E aí que Ageu entra e começa a encorajar a gente, vamos para o templo. Deus traz uma mensagem e Ageu então é esse mensageiro do Senhor que vai dizer para eles, gente, voltem os esforços de vocês para o templo. Então, nós precisamos entender isso, nós somos casa de Deus, morada de Deus, Deus habita em nós, mas muitas vezes a nossa vida está arrebentada. Gente, quantos aqui, tá, já estiveram nessa condição, ou talvez até esteja nessa condição, já foi da igreja, já participou da igreja, já teve experiências na igreja, já louvou tanto a Deus na igreja, já viveu tanto de Deus na igreja, mas depois foi, né? O inimigo vem, e aí a gente vai parando, e aí as coisas vão entrando em ruína, experimentou tanto de Deus, mas agora está tudo em ruína. Às vezes é assim com a gente vai parando,
a gente vai deixando. E aí muitas vezes a gente não entende que o que precisa ser restaurado, primeiro, é o nosso relacionamento com Deus. E eu não vou citar nomes, né? Mas eu falando assim, vocês vão até saber, né? Mas não é um só. São alguns aqui na igreja. E aí a gente precisa entender, gente, eu preciso começar aqui, ó. Se eu me acertar com Deus, se eu me afinar com Deus, aí as outras coisas, elas vão acontecer. Sabe quando o Senhor Jesus diz assim lá em Mateus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus. E alinhando o nosso coração com Deus, Deus vai fazer as outras coisas. Deus vai encaixando as outras coisas. Deus vai restaurando as outras coisas. Deus vai reconstruindo o templo, o seu templo. Eu gosto muito do Salmo... A idade chegou. 37, verso 5. Se eu errar, alguém me corrija, tá? Mas o Senhor... Sabe o que é isso? Eu acho que é sono. É mudança, é reforma. Acho que é isso, tá? Mas o Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a direção da tua vida ao Senhor, entrega o altar do teu coração ao Senhor. Acho que a versão linguagem de hoje diz assim: e ele agirá, e ele vai agir, e ele vai fazer, e ele vai operar em seu favor. Então muitas vezes a nossa vida está em frangalhos, mas a gente não entende que nós precisamos permitir que o Senhor reconstrua o altar do nosso coração. Nós precisamos primeiro restaurar o nosso relacionamento com Ele. Porque se nós tivermos o Senhor no lugar certo nas nossas vidas, as outras coisas vão se encaixar, as outras coisas, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. O versículo de 2 a 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Então Deus, através do profeta, vem e diz o seguinte: olha, vocês estão dizendo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas e aí Deus fala assim, né? Através do profeta: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar é o seguinte: pare de cuidar só das suas coisas. Pare de olhar só para as suas coisas, porque muitas vezes a nossa vida não se levanta, a gente não consegue ser restaurado, porque a gente está tão preocupado com as nossas coisas, com aquilo que nos traz conforto, a gente está só preocupado com as nossas necessidades, que a gente esquece que o Senhor nos chamou para algo muito maior. Sabia que Deus te chamou para algo muito maior que a sua própria vida? Deus te chamou para promover aquele que te deu a vida. Isto é o de mais importante que nós temos aqui nesse planeta, nessa terra, neste tempo. Tem um louvor do Fernandinho, tem alguém do Rejoice aí? Tem um louvor do Fernandinho que ele fala assim: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Senhores, é desse jeito aí. Se não for para te adorar, para que eu sirvo? Se não for, né, para te servir, por que eu estou aqui?
Então entende que às vezes nós achamos, não, eu estou aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso de tranquilidade, eu preciso fazer isso, eu preciso correr atrás daquilo, e isso não é errado, eu não estou dizendo que isso é errado, isso é importante, mas tem algo que é maior do que isso, e muitas vezes nós não damos atenção, e muitas vezes, muitas pessoas acabam se arrebentando atrás dessas coisas, se esquecendo de reconstruir o altar do Senhor, a casa do Senhor, e por causa disso elas sofrem, e muitas vezes elas conquistam tudo aquilo que poderiam conquistar, todos os desejos, os alvos, os sonhos, elas alcançam, mas a vida está em frangalhos, em pedaços, porque o Senhor nos chamou para algo muito maior, o Senhor nos chamou para vivermos para a glória dele. Sabe que o livro de Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o nosso propósito é refletir a imagem e a semelhança de Deus aqui nessa terra. Você foi chamado para refletir esta imagem e semelhança de Deus aqui nesta terra. Para isso o Senhor te chamou. Para você promover o reino dele, para você mostrar quem ele é. Sabe quando a Bíblia, em vários momentos, ela vai dizer assim, que Deus escolheu Israel, que Deus levantou um povo para mostrar para as nações que ele é Deus. Deus levanta um povo, Deus levanta uma nação para mostrar para as outras nações que só existe um Deus. Então, através de Israel, Deus mostrava a glória dele, o poder dele, Deus mostrava a santidade dele, Deus mostrava a graça dele para todas as outras nações. Então, Deus nos chamou, Deus nos chama para nós refletirmos a glória dele, a presença dele, o amor dele, aqui nessa terra. Isso vai encher a nossa vida de propósito. Então entenda uma coisa, você foi criado para algo maior. Às vezes você está correndo atrás aí de tanta coisa, você está correndo atrás de tanta coisa, e eu não quero diminuir as coisas que você está correndo atrás, porque eu também corro atrás de um monte de coisa, e essas coisas são importantes, eu acho que a gente tem que ir atrás mesmo, tá? Mas existe algo maior, e às vezes se nós entendermos esse algo maior, e focarmos nesse algo maior, essas coisas que você está correndo atrás, você nem vai precisar correr atrás, porque Deus vai colocar de bandeja diante de você, Deus vai trazer para você. Tem uma música, tem alguém do Rejoice aí? Tem uma música, eu não lembro o nome dele, oh meu Deus, hoje eu estou feio, eu tenho que parar de cantar, tá? Mas ela fala assim, as bênçãos, como é que é? Eu não correrei atrás de bênçãos, Nani Azevedo, tá? Nani Azevedo, não estou tão ruim assim não, sei que elas vão me alcançar, é assim gente, as bênçãos vão nos alcançar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai colocar diante de nós, se nós entendermos que Ele nos chamou para algo, e nós precisamos viver este algo diante dEle, nós precisamos viver esse algo, e às vezes, agora eu vou entrar na questão, tá? Mas não porque eu preciso justificar nada não, nós estamos fazendo aí algumas reformas, tá? A gente melhorou os banheiros, a gente melhorou a iluminação, a gente está pintando, não terminou ainda não, tem algumas coisas para fazer, tá? Mas assim, melhoramos algumas coisas. Hoje a gente está testando um microfone, o púlpito também foi para a reforma, acho que semana que vem também está aí, tá? Mas assim, melhorando esse prédio, não que esse prédio é a casa do Senhor, mas aqui se reúne a casa do Senhor, sabe? E às vezes, o que eu quero chamar a nossa atenção? Às vezes, a gente está vendo tantas necessidades aqui, mas a gente nem se preocupa. Tinha lâmpada piscando, mas a gente nem se preocupa. Tinha vazamento nos banheiros, mas a gente nem se preocupa. Tinha um monte de coisa acontecendo, mas a gente nem se preocupa. Gente, eu fiquei impressionado como algumas coisas aqui foram tão simples de resolver. Só veio a pessoa certa e fez a coisa certa.
5 minutos resolveu. Eu falava, meu Deus do céu, já tem 6 anos que eu vejo esse negócio aqui. Sabe? Mas o que eu quero chamar a atenção é que às vezes a gente não se incomoda. Ou a gente não está nem aí, ou a gente acha, não, isso aqui não precisa arrumar, não, a gente precisa fazer outras coisas. E me preocupa o seguinte, se a gente não se preocupa muitas vezes com o lugar onde a gente adora, tá? Isso pode também refletir isso dentro de nós. Para que eu vou me preocupar então com a minha vida de oração? Por que eu vou me preocupar então em ler a Bíblia? Eu trabalhei num lugar onde um segurança deste lugar, ele ficou louco, o cara ficou possesso, o cara ficou doido, o cara ficou muito bravo, e ele veio falar comigo, olha isso, vê se tem cabimento. Eu falava, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? A fulana lá, o que aconteceu? A fulana comprou um rádio, na época era um microsystem, era um rádio caro, era um negócio de doido, era um negócio bonito, acendia luz, nem existia LED ainda, mas já acendia luz colorida naquele negócio. Meu Deus, dava fazer um comício com aquilo. E na época que eu trabalhei nesta loja, foi a época que eu me converti, e muitos nessa loja também se converteram. E a menina se converteu, e ela quis comprar um rádio super mega power, né, ultra, para tocar louvor, para trocar aquelas músicas sabe aqueles louvores de 20 anos atrás? Tem alguém aí do Rejoice? Gente, vocês não sabem, eu cantei com o Rejoice, tá? Eu cantei com o Rejoice, tá? Mas ela comprou um rádio, não era rádio, né? Era era um negócio, era um carro de som, um negócio lindo. Ela comprou para ouvir louvor, e o cara ficou doido, porque ele falou, onde já se viu, se é para ouvir música gospel, por que não compra um radiozinho? Eu falei, eu não estou ouvindo isso, não acredito nisso. Eu fiquei assustado, porque era para Deus, tinha que ser um negócio simples, porque era para Deus, tinha que ser um negócio barato, porque era para Deus, tinha que ser um negócio inferior. E muitas vezes essa é a nossa mentalidade, que se é para Deus, pode ser de qualquer jeito, se é para Deus, pode parecer os remendos, se é para Deus, tem que ser o mais simples possível, se é para Deus, chama até quem não sabe fazer, vamos lá e está tudo certo. Não é assim que funciona. Se é para Deus, precisa ser o melhor, tem que ser o melhor. Se nós estamos dando para Deus, precisa ser o melhor. Eu já contei para vocês, eu acho que quando eu me converti e eu recebia meu salário, pensa que eu dava qualquer nota? Eu pegava as mais novinhas, as mais sem ter nada arriscado assim, eram as notas melhores, que eu falava, não, essa que eu vou dar de dízimo. Porque senão, a gente corre o risco de viver nessa mentalidade desse rapaz, que ficou doido, porque a menina comprou um rádio bonito, para ouvir louvor. Então, queridos, vamos entender que o Senhor está nos chamando para algo tão especial, tão especial. Hoje, como eu falei, foi a nossa festa das águas, e uma das coisas que eu amo no nosso batismo, é que a família que desejar desce junto. Nós tivemos batismo lá onde o pai e a mãe desceram nas águas, os líderes de célula descem lá nas águas, isso é tão gostoso. Imagina que você, num próximo batismo, pode descer nas águas também, porque foi você que levou aquela pessoa para Jesus, foi você que manifestou a glória de Deus, a pessoa se converteu, e você, olha, essa pessoa que eu ganhei para Jesus, eu ganhei essa pessoa para Jesus, isso é lindo demais. Versículo 6, o 7 e o 9, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, perdão, acho que é o 5 e 6, e depois o 9, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês, plantam muito, mas colhem pouco, comem,
mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. E o verso 9, vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram este pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Aquele povo simplesmente parou de se preocupar com as coisas de Deus e começou a se preocupar só com as suas coisas, com o seu conforto. E gente, eu mudei de casa, saí do apartamento, fui para uma casa, e é incrível, agora dá para fazer churrasco e falar alto até tarde, 10 horas, porque eu durmo cedo, tá? Oi? Fazer o cantinho do guerreiro lá naquela casa então, né? Os homens estão doidos de fazer a rua e eu não falei, né? Vou fazer então. Tem homem aí? Gente, eu fiz os homens fazerem a rua lá dentro do cinema. Foi show demais, tá? Mas é incrível como a gente vai para uma casa que é o melhor para você, né? Gente, eu comprei um chuveiro lá, coisa de louco, hein? Aí sabe o que eu fiz? Eu cheguei aqui na igreja, olhei para o chuveiro que está aí. Falei, chuveiro, uma hora você sai daí. Mas aquilo que a gente quer para a nossa casa, a gente precisa querer também para a casa do Senhor, para a igreja. Nós queremos o melhor para nós precisamos desejar isso também na casa do Senhor. Mas o que eu quero dizer aqui é que não cumprir o propósito de Deus traz consequências. Lembrando que qual é o propósito de Deus? Nós refletirmos a glória dEle, nós promovermos o reino dEle, nós mostrarmos para as pessoas o seu amor, a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, a sua salvação. E o Senhor está dizendo assim para o povo, olha, veja o que tem acontecido com vocês. Vocês estão se preocupando com as coisas de vocês, estão deixando a casa do Senhor de lado, e olha o que está acontecendo com vocês. Aí o Senhor começa, vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se saciam, vocês bebem e ainda têm sede. Vocês se vestem e não se aquecem. O salário de vocês parece que some. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vocês não conseguem se saciar com nada, porque vocês estão correndo atrás só das suas coisas. E queridos, fala a verdade, às vezes não é assim. A gente fica correndo atrás das nossas coisas, mas o vazio está lá. A gente fica, nossa, o dia que eu tiver a minha casa, aí eu vou ser feliz. Aí consegue a casa e não consegue a felicidade. O dia que eu casar, aí vai ser bom demais, hein? Aí eu vou ser feliz. Aí casa, a felicidade não vem. O dia que eu tiver um Batmóvel, um carro preto, um Onix RS, aí eu vou ser feliz. Gente, bateram no meu carro ontem. Nem me chateei, tá? Nem me chateei, tá? Porque a alegria da gente, ela precisa estar no Senhor. No Senhor. A gente acha muitas vezes que coisas ou pessoas é o que vai nos saciar. Muitas vezes a gente acha que os vícios vão nos saciar. E na verdade eles vão promover um vazio maior ainda. Porque nada vai nos saciar. O Senhor aqui está dizendo, olha, vocês estão correndo atrás de tantas coisas, mas nada disso tem saciado vocês, nada disso tem preenchido vocês. Vocês não conseguem ser felizes, vocês não conseguem viver plenamente, vocês não conseguem se encontrar com nada. Sabe por quê? Porque estão correndo só atrás dos interesses de vocês. Vocês não estão se voltando para mim, não estão voltando os olhos de vocês para mim, não estão se voltando para a minha casa. E casa, o templo no Antigo Testamento tinha muito a ver com a presença de Deus. As pessoas iam para o templo para buscarem a presença de Deus, a glória de Deus.
E muitas vezes nós não estamos nos saciando por conta disso, porque não estamos buscando a presença dEle. Então nada satisfaz, nada completa, nada traz alegria, nada traz satisfação, nada traz plenitude na nossa vida. Ah, se eu tivesse dinheiro. Tem gente que sonha aí com a Mega Sena. Eu não sonho com a Mega Sena. Só de ganhar 1 milhão no Nota Paraná. Aí, só para dar dízimo e oferta. Tá? Mas, queridos, tem coisas que talvez você está pensando aí, ó. Se a hora que eu conseguir isso daqui, é passar nesse curso, é passar... Como é que chama aqueles negócios que a gente presta? Concurso. Estou feio hoje, hein? Vou tomar uma água, para ver se refresca a memória. A gente acha que vai ter felicidade com tantas coisas, e a gente só vai se frustrar. A gente só vai se frustrar. Ele diz assim no verso 9, vocês esperavam colheitas fartas. A gente cria um monte de expectativa, mas elas foram escassas, expectativas que não se cumprem. E quando trouxeram este povo para casa, eu fiz desaparecer como sou. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas próprias casas. Deus está dizendo, olha, se volta para aquilo que realmente é importante, para aquilo que vai te preencher, para aquilo que vai promover a mudança necessária na sua vida, para que você viva e viva bem. Pode viver sem dinheiro, mas vai viver bem. Pode viver sem o carro que você gostaria de ter, mas vai viver bem. Você pode não tomar banho naquele chuveiro. E, gente, como tem chuveiro caro, hein? Meu Deus. Tudo para a nossa casa é caro. Essa é a verdade. Nada vai trazer alegria, mas se a gente se voltar para o Senhor pode preencher qualquer vazio, qualquer insatisfação, qualquer anseio. É no Senhor que as nossas expectativas não vão se frustrar. Não vão se frustrar. O versículo 10 diz assim, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para construir. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que o céu está retendo, porque vocês estão correndo só atrás das coisas de vocês. Por conta disso, o céu está retendo. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu quero experimentar mais de Deus, eu quero viver mais de Deus, eu quero sentir mais de Deus, eu quero ser mais usado por Deus. E a gente quer um monte de coisa, mas porque nós não buscamos isso, o céu não vai derramar. O céu não vai fazer cair sobre nós. Eu não sei se Jeremias ou Isaías, hoje vocês me perdoam que a cabeça está esquisita. Mas o Senhor fala através de um desses profetas, tá? Ele fala assim, derramarei água sobre o sedento. É sobre quem tem sede, é sobre quem quer, é sobre quem deseja, mas não fica só aqui no pensamento. Mas vai para uma ação, vai para uma atitude. Não, eu quero isso e eu vou buscar, como diz o salmista, no Salmo 34, no versículo 4. Tomara que esteja certo. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ele diz, ó, eu não estou só pedindo, mas eu vou buscar isso. Não vai ficar um negócio assim só de boca, não. Eu vou agir para alcançar a presença do Senhor. Então, o céu vai reter se a gente não buscar, se a gente não entender. Esse altar precisa ser restaurado. Esta casa precisa ser reconstruída, ela precisa ser erguida. O culto precisa voltar a acontecer aqui. As cerimônias ao Senhor precisam voltar a acontecer aqui.
para que eu possa desfrutar da presença, para que o céu não retenha mais sobre mim, e eu desfrute da glória, da presença e do cuidado de Deus. Versículos 8 e 12. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Verso 12, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo, obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu ao Senhor. O que a gente vê aqui agora é uma mudança de postura. O povo voltou, estava tudo em ruínas, ele falou, o mais importante aqui é o templo. Vamos começar pelo templo, depois a gente se preocupa com as nossas casas, mas se a gente edificar o templo, se voltar a ter culto, e busca o Senhor, e adoração ao Senhor, Deus vai cuidar do resto. Aí os inimigos conseguiram dar uma parada neles, ficaram lá um tempo de molho, aí começaram só a correr atrás das suas coisas, aí Deus vem e chama atenção. Gente, vocês estão deixando de viver o que vocês poderiam viver, porque vocês não estão fazendo o que deveriam fazer. Reconstruam o templo, reconstruam dentro de vocês a adoração. E aí nós vemos então o Senhor dizendo assim, olha, agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. E aí o versículo 12, Zorobabel era quem estava governando eles neste tempo, eles vieram debaixo da liderança de Zorobabel, e diz que Zorobabel, o sacerdote Josué, todo o remanescente do povo, obedeceram à mensagem do Senhor. Houve uma mudança de postura. Gente, verdade, a gente está correndo atrás de um monte de coisa para o nosso benefício, dos nossos interesses, estamos deixando a casa de Deus, a vontade de Deus de lado. Então eles mudaram a postura, e o que o Senhor está dizendo para nós, e que a gente precisa rever, é que algumas posturas também precisam serem mudadas. A gente precisa mudar algumas posturas dentro de nós, para fazermos a vontade do Senhor, para obedecermos a voz do Senhor, para alinharmos a nossa vontade com a vontade do Senhor. Entender qual é a vontade do Senhor, é a vontade do Senhor que eu quero fazer, porque eu quero reconstruir este altar, este templo, para que haja culto, para que haja busca, para que haja fogo, para que haja do óleo do Senhor, da presença do Senhor sobre mim. E aí, quando a gente muda a nossa postura em relação ao Senhor, aí, meu Deus do céu, olha o versículo 13, então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor, estou com vocês, diz o Senhor. No versículo 12, versículo 8, o Senhor está dizendo, gente, sobe a montanha, pega a madeira, vem para cá e vamos reconstruir. E aí o texto diz que Zorobabel, aquele que liderava o povo, o sacerdote, todo o remanescente do povo, aquela multidão lá, não sei, 50 mil devia ser só os homens, né? Mas eles falam assim, é isso, vamos fazer isso. E aí no versículo seguinte, o profeta vem e fala, ó, Deus tem uma mensagem para vocês. Ele está dizendo que Ele está com vocês. Quando a gente muda a nossa postura em relação a Deus, Deus também muda a dele em relação a gente. Tiago, está em Tiago, tá? Está em Tiago, capítulo 4, verso 8. O Senhor diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Se a gente tem a postura de se achegar, Deus também vai ter a postura de se aproximar. O primeiro passo Deus fez, Deus enviou Jesus, Deus se tornou gente. Ele veio nos buscar, Ele veio em nosso resgate, Ele veio para nos salvar, mas agora nós precisamos nos posicionarmos diante dEle.
Então, quando o povo mudou a postura, Deus trouxe uma mensagem: ó, eu estou com vocês. As coisas vão ser diferentes agora, porque eu estou com vocês. Então nós aprendemos também a mudar a nossa postura. Mudar a nossa postura. E agora sim, para terminar, eu vi 3 que não fizeram A. Eu quero ler os versos de 3 a 5, que diz assim: algum de vocês, aqui é já o capítulo 2, tá? Algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parecera agora, em comparação com o anterior, deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte. Zorobabel, seja forte. Sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, sejam fortes, todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi, quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Versos de 7 a 9. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Gente, olha que coisa tremenda e maravilhosa. Deus falando para eles: olha, vocês lembram do tempo antigo? Provavelmente Ageu fosse já um profeta com idade suficiente para ter conhecido o templo antigo, o templo que estava em ruínas. E Deus falando assim: ó, perto do que o que vocês vão construir agora, ele vai parecer fichinho, insignificante. Então assim, é lógico que havia muito esforço para ser empenhado ali, mas Deus está dizendo: seja forte. Vai ser fácil? Mas seja forte, seja forte, porque reconstruir este templo aqui também não é fácil, não é fácil. Mudar de postura não é fácil, não é. Mas o Senhor está dizendo: seja forte e não pare a obra. A gente vai começar, a gente vai todo empolgado, e Deus está dizendo aqui para a gente: olha, para um pouco. Deus está falando assim: ó, eu entendo que um monte de coisa que você está correndo atrás é importante, mas entenda que eu tenho algo melhor para você, maior para você. E quando você focar um pouco em mim, essas coisas que você está correndo atrás, eu vou colocar diante de vocês. Então assim, ó, mude a postura, reconstrua esse templo. Não vai ser fácil, mas seja forte, porque eu estou no meio de vocês. Eu estou com você. Ele diz: Zorobabel, seja forte, não pare na condução desse povo, na obra de reconstruir o templo, não pare, porque seja forte, porque eu estou com você. Fala para Josué, o sacerdote: cara, não pare, os desafios são imensos. E muitas vezes convencer o povo não é nada fácil, mas seja forte, porque eu estou com você. Eu estou com você. E ele diz: mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz: o meu espírito habita no meio de vocês, como eu prometi. E aí, a partir do verso 7 a 9, olha o que ele diz: sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Porque pode pensar: gente, mas a coisa está difícil, está apertado, é crise, não tem dinheiro, gasolina não para de subir, está tudo subindo, está um desespero só, não dá para fazer, não vamos fazer. Muitas vezes a gente para de fazer, ou a gente nem começa a fazer, porque a gente pensa o quê? Não tem dinheiro. E Deus está falando aqui: eu sou o dono do ouro e da prata. Se eu quiser, eu sacudo as nações e trago os tesouros dele para este lugar. Queridos, o que nós estamos fazendo
É fichinha, a gente está fazendo umas reformas aí, tapando uns buracos, pintando. É algo grande pelo esforço, né? Alguns sabem que é muito esforço. Mas, gente, perto do que nós vamos fazer, isso aqui é fichinha. Perto do que o Senhor vai nos permitir tornar este lugar, isso se Ele não nos der um lugar maior, um lugar mais amplo, um espaço, sei lá, tá? Aí é com Ele. Por enquanto Ele não revelou não, por enquanto nós vamos pensar aqui, tá? E o Senhor está dizendo, ó, a gente não tem que... A gente precisa ser responsável, sim, mas a gente precisa entender, gente, o dono do ouro e da prata está dizendo, eu estou com vocês. Se eu estou com vocês, eu banco vocês. Eu faço acontecer. A gente só precisa mudar nossa postura e, ó, se alinhar com Ele. E Ele diz, a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar eu vou estabelecer a minha paz. Gente, quando nós reconstruirmos esta casa, este altar, o Senhor virá sobre nós. Lembra que eu falei que muitas vezes alguns de nós, né, já passaram por aquilo. Nossa, eu experimentei tanto de Deus lá atrás. Eu já vivi tanto de Deus lá atrás. Deus já me abençoou tanto, eu já fiz tanto, eu já experimentei tanto. Mas hoje estou tão fraquinho. Hoje parece que nada dá certo na minha vida, nada funciona. Mas Deus está nos chamando para mudarmos nossa postura, para nos alinharmos com Ele, para reconstruirmos esta casa, porque Ele está dizendo, a glória que eu vou derramar agora é maior do que a glória que eu derramei no passado. Tem um texto aqui, ó, para eu não errar, eu até peguei ele aqui, ó, fui na fonte, tá? Mas eu tento decorar esse versículo aqui, é difícil. Vocês conhecem Isaías 43, 19? Quem conhece aí? Dá tchauzinho para mim, quem conhece. Uma coisa completamente nova. Deus falando, eis que estou fazendo uma coisa nova. Na versão Bíblia Viva ele diz, uma coisa completamente nova. Vocês não estão percebendo? Mas eu quero destacar o versículo 18, que diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que já está saindo à luz. Às vezes a gente fica, nossa, lá atrás, hein? Nossa, lá atrás era tão bom, lá atrás eu orava, lá atrás eu participava das vigílias, lá atrás, meu Deus do céu, eu sentia uns arrepios no culto. Nossa, lá atrás era demais. Era muito bom lá, ó, aquele que eu já fui lá atrás. Mas Deus está dizendo assim, ó, não fique se lembrando das coisas passadas. Deus estava dizendo assim para Israel, ó, vocês ficam lembrando lá do Egito, vocês ficam lembrando da travessia no Mar Vermelho, vocês ficam se lembrando daquelas coisas assombrosas que eu fiz, mas Deus está dizendo assim, ó, esqueçam essas coisas, porque o que eu estou fazendo agora é algo novo, é algo que vai surpreender, é algo que vai maravilhar vocês, e é o que o Senhor está dizendo para nós. Se nós entendermos que o que está em ruína dentro de nós, o Senhor deseja reconstruir, só que Deus não vai reconstruir sozinho. Deus não mandou anjo para erguer o templo. O povo precisou ir lá nas colinas buscar madeira. Às vezes a gente fica assim, Deus reconstrói, Deus faz de novo. Deus faz, e a gente fica pedindo para Deus, pedindo para Deus, pedindo para Deus, e Deus vai dando algumas ações que Ele espera da gente, para que Ele possa reconstruir, mas a gente não faz. A gente fala, Deus reconstrói, Deus fala, vai buscar madeira, mas a gente não busca. Deus reconstrói, cadê o cimento? A gente não busca. Então, para Deus reconstruir, Ele precisa contar com você. Não só com uma frase, eu quero, mas com uma mudança de postura, de obediência, para poder viver os melhores dias da sua vida, o melhor tempo da sua história, por conta da presença dEle, da graça dEle e da vontade dEle, amém? Vamos orar?
permita que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração e sonde a sua vida e comece a mostrar para você todas as rachaduras nas paredes, todas as manchas, todo o mofo talvez. Permita Ele mostrar para você o que está em ruína, o que está em pedaços, o que está destruído. Ageu também era contemporâneo de Neemias. E Neemias, quando foi reconstruir os muros, restaurar os muros, há um momento que ele sai à noite sozinho, sai a cavalo. E ele sai rodeando as ruínas ali dos muros. E ele começa a olhar o que estava em ruínas, o estrago dos muros. E para a gente consertar algo, a gente precisa ter dimensão do quanto aquilo está estragado, do quanto aquilo está em pedaços. Por isso que é importante esse momento a gente olhar para dentro de nós e falar: Espírito Santo, me ajuda a olhar para dentro de mim e ver o estrago que há dentro de mim, o estrago que há no meu coração, o estrago que há na minha vida, que tem me separado do Senhor, que tem me separado de viver o propósito do Senhor na minha vida, que tem me impedido de receber dos céus o que o Senhor tem para mim, que tem feito eu viver uma escassez na minha alma, no meu coração. Tem coisas dentro de mim que não deveriam estar lá, e tem coisas que deveriam estar dentro de mim que não estão. E Senhor, essas coisas precisam ser mudadas, as coisas precisam ser colocadas no lugar. E aquilo que está em ruínas precisa ser reconstruído, precisa ser reedificado. E muitas vezes assim está o nosso coração. Nós já ouvimos testemunhos aqui neste púlpito de gente dizendo assim: eu estava 40 anos na igreja e estava morto. Muitas vezes frequentamos os cultos, estamos dentro da igreja, mas lá dentro não há vida. Lá dentro está tudo em ruínas, e o Senhor deseja reconstruir. Mas junto com você, Ele não quer fazer nada sozinho. Ele pode todas as coisas, Ele é autossuficiente, Ele é todo poderoso, e Ele não precisa de ninguém, mas Ele decidiu contar com a gente. Ele decidiu contar com você. Ele não precisa de você para mostrar a glória dEle nessa terra, mas Ele decidiu fazer isso através de você.